Depois a gente vai passar agora para a Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga foi o florescimento da cultura ocidental, a gente pode dizer, né? Os grandes pensadores, essa pintura é muito interessante, onde está o Platão e o Aristóteles e outros filósofos aqui, o Pitágoras, entre outros filósofos que agora a gente vai no decorrer vai falar. A medicina floresceu muito, né, principalmente na figura do Hipócrates, né, que talvez seja o grande médico, filósofo e teórico que dá todo o arcabouço de uma medicina um pouco mais racional, de uma medicina mais natural, por assim dizer, né? Ele tirou um pouco da mitologia, e a mitologia grega ela era muito forte, né? Era atribuída ao deus Apolo, o deus da arte, do conhecimento e da cura também. E o Apolo supostamente teria tido um filho com uma mortal, que agora me fugiu o nome, não me lembro, e ele teve um filho chamado Asclépio, em grego, e Esculápio depois foi dado esse nome em latim, né? Então aqui está o Asclépio com seu cajado, que até hoje é o símbolo da medicina, muito interessante, a gente vê, né, o quão interessante é. E o Asclépio supostamente teria começado a curar todos e ressuscitar aqueles mortos que estavam já no reino dos mortos, né? Eu não me lembro bem se o nome do deus é Deus Hades, pode ser que seja, ou outro nome, eu não me recordo, e eu já vi variações de nomes também, mas assim, a mitologia conta que ele começou a ressuscitar esses mortos, e aí esse deus que era do reino dos mortos reclamou a Zeus, e Zeus acabou mandando um raio até o Asclépio, e aí ele virou um objeto de adoração e perdeu o seu poder. Mais ou menos essa história. E aí se criaram vários templos, que eram os Asclepíades, os Asclepiões, né? Eu lembro um livro que é o Legado de Hipócrates, e eles falavam Asclepiones, então eu acredito que a tradução para o português seria Asclepiões. E aí os sacerdotes que participavam desse tipo de templo, né, que eram sacerdotes médicos, eles eram os Asclepíades. Existiam vários tipos de Asclepíades, alguns eram mais voltados ao sacrifício de animais, no caso como oferenda aos próprios deuses, né, o Asclépio, ou alguns eram mais pensadores, alguns eram mais voltados ao exercício físico, à dieta, aos banhos, né, à higienização. Então existiam vários tipos de médicos asclepíades. Eles faziam processos, aqui a gente está vendo as sangrias, que eram procedimentos cirúrgicos superficiais, por assim dizer, né, porque é o corte de alguma artéria braquial, ou depende na dobra do cotovelo aqui. Existem vários tipos de técnicas de sangrias, e desde a Grécia Antiga já era feita. Então aqui a gente demonstrando um médico fazendo o curativo, ainda o cajado de Asclépio, né, um cajado com uma serpente enrolada. Existe toda uma mitologia, e era muito importante para aquela época, porém ela sempre mostrava um caráter sobrenatural da doença, né? E aí talvez seja a grande contribuição dos gregos, porque começaram a surgir as teorias, né, dos filósofos pré-socráticos, né, em relação ao mundo natural, sobre o princípio da água, do fogo, da terra, do ar. E aí o Tales de Mileto foi um grande filósofo que participou dessas elaborações, o Anaximandro, o Anaximenes, que eram alunos dele, né, no caso do Tales. O Pitágoras também criou a escola pitagórica, ele era um médico também, e ele tratava muito da parte numérica, né, da simbologia. Ele dizia que o conhecimento estava nos números, e a gente pode ver que hoje, nos dias de hoje, as explicações que nós damos para as doenças, elas são naturais, né? Então eles começaram esse processo de certa forma. Hoje em dia a gente atribui tanto a água como um elemento inorgânico que seria impossível a existência de qualquer vida, qualquer ser vivo existir no planeta Terra se não houvesse a água. E o Tales de Mileto falou que a água é o princípio de tudo. Então não estou dizendo que ele fez essa afirmação com total certeza da molécula da água e de como era o metabolismo dela, com certeza não foi isso. Mas o Tales falou alguma coisa muito interessante, que até hoje a gente reflete,
e isso foi dito 2000 anos antes de Cristo, não, 2000 anos não, perdão, 500 anos antes de Cristo, 600 anos, eu não me lembro quando que o Tales, qual foi a data que ele nasceu, mas a sociedade grega, ela produziu muito conhecimento. O Pitágoras também vale a pena falar, que foi um cara que atribuía o conhecimento aos números, e hoje em dia a gente quantifica muito, né? A medicina, ela é qualitativa, mas também muito quantitativa. A gente fala de valores, né? A gente vai ver o ionograma, ver a quantidade de sódio que tem no plasma, a gente vai ver a quantidade que tem de potássio, de cálcio, tantos miliequivalentes, vai ver a quantidade de glóbulos vermelhos no hemograma. Então a gente quantifica muito a medicina hoje, a gente coloca parâmetros. Então o Pitágoras não estava errado. Então esses foram alguns aportes da medicina grega. Aqui o Alcemão, ele foi outro grande médico também e fez algumas descrições anatômicas, né? No período clássico, aqui agora a gente vai passar para frente e vai falar do nosso grande Hipócrates, que talvez seja o chamado pai da medicina ocidental, mas ele não é o pai da medicina, né? Porque a medicina não é uma pessoa, ela não pode ser parida, ela não pode ter um pai e uma mãe. Ela é uma... Aqui a grande praga de Atenas, né? Nessa foto, colocando aqui. Então o Hipócrates foi um grande médico, ele talvez foi um filósofo, foi um cara que fundou a bioética, por assim dizer, né? Ele deu um caráter para a medicina muito mais filosófico, muito mais profundo. O Hipócrates é um cara que até hoje ele é a nossa referência, né? A figura dele cristalizou o médico, né? O ideal do médico. Hoje em dia ele é muito criticado por talvez ser muito paternalista, por ele ser um médico que talvez dava pouca autonomia ao paciente, mas isso tem muitas discussões profundas sobre isso, e eu não cheguei a nenhuma conclusão, talvez não vá chegar, mas eu admiro ele como uma figura que representou a sua época, né, que marcou um período onde o médico passava a fazer um exame mais concreto, uma anamnese, um exame físico, né? Eles não tinham exames complementares na época, poucos exames complementares como da urina, a questão das secreções, mas em si era muito mais a atenção, a relação médico-paciente, o interesse genuíno. E ele foi um dos que teorizou, né, ajudou a teorizar os 4 fluidos, né, os 4 líquidos, o sangue, a bilis negra, a bilis amarela, a fleuma, né, e a teoria dele estava errada, né, nos princípios de hoje, na maneira que nós pensamos hoje, o corpo, a homeostase, né, do organismo, viver essa manutenção, um equilíbrio inestável, né, das condições do meio externo, do meio interno, perdão, como se fosse o equilíbrio pela modificação, pelos câmbios, né? A cada modificação se criam equilíbrios que eles formam determinadas mesetas, eles se estabilizam, mas eles estão sempre em processo oscilatório, não é uma coisa estática, o nosso corpo não é estático, e é como a teoria do Hipócrates, né? Ele falava lá, né, aqui o livro o Corpus Hippocraticus, que é um livro, um clássico, né? Aqui esse livro está os aforismos também, que está em grego e latim, e ele falava sobre o equilíbrio, né? Que não deveria ter excesso e nem deficiência. Então é como hoje, a gente não pode ter um caso de hipertensão, não seria bom, né? E um caso de hipotensão também não seria bom. Então um caso de hiperglicemia ou de hipoglicemia também não seria bom. Então a gente hoje ainda trabalha com aqueles conceitos, né, que não só o Hipócrates tratou, outras medicinas também, né, o equilíbrio do yin e yang, né, o taoísmo, a medicina chinesa, o equilíbrio do qi, da energia. Outras medicinas trataram, não foi só o Hipócrates, mas eles dão base para a nossa fisiologia, para como pensar o organismo, porque ele é muito dinâmico, ele está sempre em movimento. Então depois agora a gente vem comentando, dei uma voltada aqui só para poder concluir o pensamento. Aqui um pouco dos textos do Hipócrates. Aqui está então o Alcemão de Crotona, né? A região onde ele vivia. Ele descreveu os pares craniais, que é um tema muito
complicado para aqueles estudantes que estão entrando na medicina, né? Ver lá no tronco cefálico, origem real, então ver toda aquela descrição, o trajeto, onde ele vai, qual é a função. Outro anatomista muito importante foi o Herófilo. O Herófilo foi um grande anatomista. O Herófilo e o Ericitrato, não sei se é assim que pronuncia, eles produziram bastante conhecimento anatômico, porém é de se falar que se perdeu todo esse conhecimento porque estavam em papiros, né, em livros que eles publicaram e foram parar na biblioteca de Alexandria, depois teve um incêndio e se perdeu todo esse conhecimento. Então o conhecimento do Herófilo e do Erasistrato se perdeu, infelizmente. A medicina grega não influenciou tanto a cirurgia, e eu estou falando agora bastante de anatomia pelo fato de que é impossível fazer uma cirurgia sem um conhecimento anatômico, muito profundo, né? Então imaginem a gente não saber o que tem dentro do corpo e fazer uma cirurgia abdominal, né? Não tem como. Esse vídeo aqui é de um documentário que eu extraí, que se não me engano da BBC, mostrando o Hipócrates aqui como supostamente seria, né, a mãe levando o filho até o Hipócrates, e o Hipócrates iria tratar o filho aqui junto com o seu assistente, né? O filho teria epilepsia, que era uma doença atribuída aos deuses, e ele deu um caráter para ela muito mais natural, falando que ela é uma doença como qualquer outra, né? E ele, com toda a sua com a sua capacidade de observação, ele esperou aquele paciente se recuperar, ele foi observando, foi vendo os sinais objetivos ali que ele tinha, os sintomas que ele ia relatando, e o seu assistente ia tomando notas, né? A gente sabe que o sogro do Hipócrates era um auxiliar dele também. Aqui uma crise epiléptica, depois de passar a crise, ele vendo o período onde já estava melhorando, analisando o paciente, algumas outras crises, mas mostrando que a medicina do Hipócrates tinha um caráter muito mais natural. Ele não colocava para o sobrenatural, para o metafísico, ele observava, ele analisava, se interessava pelo paciente, coletava, fazia uma história clínica muito detalhada, né? Um interesse genuíno ao paciente, e fazer o bem ao paciente também.